eu sempre vou pegar ou o gain ou o loss. Então nesses casos aqui, ó, por exemplo, esse dia aqui deu 600 pontos de loss e 0 pontos de gain. Eu registro 0 pontos de gain, mas não necessariamente foi 0 pontos de gain. Tu pode ter pego lá 200, 300, 400 pontos, tá? Pode ter tido 3 entradas que ele quase bateu 500 pontos, mas não bateu 500 pontos. E aí tu pegou 200 pontos numa, 300 pontos na outra, 150 pontos na outra, né? E aí aqui eu registrei 0. Beleza? Então é assim que funciona. Então percebe que fazendo dessa forma, em tese, eu tô jogando contra mim, né? Eu tô fazendo o jogo contra, né? Eu tô jogando areia no meu brinquedo aqui, certo? Só que essa é a forma justa que eu acredito que a gente tem que trabalhar, beleza? É a forma que eu consigo mostrar para vocês que mesmo eu jogando baixo, mesmo eu jogando contra mim, ainda assim o indicador performa muito bem. Fala, traders! Finalmente chegou a hora da gente fazer o lançamento do nosso novo indicador, tá? Muita gente vinha nos pedindo aí pra gente lançar de uma vez, né? Então hoje eu estou fazendo um videozinho para explicar o que é esse nosso novo indicador e mostrar um pouquinho dos resultados do nosso indicador principal que nós temos, tá? Então assim, o que acontece? Desde o início a gente sempre desenvolveu um indicador conservador. Então, para quem nos acompanha desde o início, né, nós iniciamos o nosso processo lá em maio do ano passado, tá? E de lá para cá a gente vem trabalhando sempre com o mesmo indicador, que é o indicador padrão, que é o DPF, tá? DPF conservador. Muito bem. Esse indicador ele passou por algumas atualizações, tá? De maio para cá, e aí hoje nós estamos na versão 9. Tá? Desse indicador nosso principal. Esse indicador ele sempre performou muito bem, tá? E nós sempre divulgamos os resultados, as entradas, como é que foi, o dia a dia, mesmo quando dava resultados negativos, a gente sempre divulgou o resultado real, tá? Então assim, chegou ali no final do ano, em dezembro, quando começou aquela questão de mudança de governo, né? Ali por outubro, novembro, a gente já começou a ter algumas indicações de que estava difícil de operar. E pelo que eu converso com uma galera, não era só o nosso indicador que estava com problema, era qualquer estratégia que tu estivesse utilizando ali em outubro, novembro, dezembro, estava bem complicado devido àquele período de eleições. E aí depois, quando virou o ano, em janeiro, acreditávamos que ia ser mais tranquilo. Em janeiro teve aquela questão lá da invasão lá em Brasília, né? Teve todo aquele rebuliço, aquilo ali gerou um estresse econômico um pouco grande, e para nós, o nosso indicador sofreu bastante com isso, tá? Então nós tivemos um mês que pela primeira vez nós fechamos o mês no negativo. Beleza, divulgamos os resultados também com todas as entradas, onde é que foi, o dia a dia, mostramos que não performou bem, tá? Só que mesmo assim a gente fechou o mês inteiro no negativo, mas não tanto no negativo, tá? Tem gente que fecha aí, sei lá, R$500, R$1.000 num dia negativo. Nós fechamos o mês inteiro com um valor baixo, mas fechamos no negativo. Então o que aconteceu? Em janeiro nós entramos de férias, né? E voltamos ali para meados de 20 de janeiro, por aí a gente voltou de férias. E aí quando a gente voltou de férias, nós nos reunimos e pensamos assim: será que é o momento, já que o nosso indicador performou mal em janeiro, fechamos pela primeira vez no negativo, será que é o momento da gente reformular o nosso indicador e acatar alguns pedidos que a gente vinha recebendo? Por exemplo, um pedido que a gente sempre recebe é o seguinte: o nosso indicador padrão, ele sempre dá entrada nos pivôs, tá? Então ele é baseado nisso, tá? A regra fundamental dele é essa. Ele, toda vez que o mercado está descendo, aí ele dá um pivô para cima,
aqui claro que não só o pivô, né? Mas se tiver algumas outras variáveis que ele vai analisar, volume, força, tendência, direção do mercado, enfim, várias outras coisas, ele vai pintar uma entrada de compra no pivô. O mercado está subindo, mas não tem uma tendência forte. Aí ele pega, dá uma descidinha e quando ele sobe de novo, nesse pivô ele pinta. Tá? Então assim, o nosso indicador principal, ele é baseado em entradas no pivô. Tá? E muitas vezes acontecia o seguinte, dava o pivô e ele não pintava. E aí o mercado explodia, ia lá para cima e a gente não pegava nada daquele movimento. Então muita gente reclamava de talvez não dar entrada somente no pivô. E a gente sempre bateu na tecla de que não, a gente quer manter ele conservador. O que é o conservador? Poucas entradas, né? Pouca exposição ao risco, enfim, eram as nossas métricas. E aí, quando a gente voltou em janeiro, pensamos assim, vamos reformular e vamos pegar essas sugestões da galera e vamos atualizar o nosso indicador. E vamos ver como é que fica. E aí, beleza, eu baixei a cabeça e trabalhei aí mais de 12 horas por dia, durante vários dias, né? E no primeiro momento a gente ia atualizar o nosso indicador, nós íamos sair da versão 9 e iríamos para a versão 10 totalmente remodelado. Muito bem. E aí a gente começou a trabalhar, eu comecei a desenvolver e tudo mais. Chegou no final de janeiro, né? Final de fevereiro, desculpa. Chegou no final de fevereiro, a gente fez uma análise, porque eu estava focado somente no desenvolvimento da nova versão, né? E aí quando a gente voltou de férias, a gente não operou tanto porque estávamos focados nessa questão do desenvolvimento da nova versão. Beleza, o que aconteceu? Final do mês, nós tínhamos que passar o relatório para vocês. Então nós fomos lá e fizemos toda a avaliação do mês, dia por dia, entrada por entrada. Então foi um mês que para nós a gente praticamente não operou porque estávamos metade do mês de férias e na outra metade estávamos desenvolvendo a atualização, que no fim acabou não se tornando uma atualização. Muito bem. Quando a gente fez o levantamento de dados e viu como é que ele performou em fevereiro, nós identificamos que o mês foi bom. Nós fechamos o mês no positivo. Então, no primeiro momento, a gente ia atualizar ele, né? E aí, com esse resultado, nós sentamos entre nós aqui e discutimos se valia a pena remodelar. E nós chegamos na decisão do seguinte: nós vamos deixar o nosso indicador conservador, que é o primeiro, nosso lançamento, nosso primeiro filhote, né? Vamos deixar ele padrão, vamos continuar vendendo ele, vamos continuar divulgando ele, vamos continuar divulgando os resultados e tudo mais. E aí, com as atualizações que a gente acabou fazendo, como ela é totalmente diferente, nós geramos então um outro indicador, tá? Então agora nós temos um indicador padrão, tá? E nós temos um indicador novo que ganhou o nome de Target, tá? Então ficou DPF Target, é o nosso indicador do lançamento. E o indicador padrão que é o DPF, é o que a gente tem, que é o que a gente trabalhou desde então, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então, antes da gente ver os resultados, vamos olhar isso aqui, ó. Essa aqui foi a curva, tá? Que a gente estava tendo. Então olha só, no mês de maio foi quando a gente lançou o produto. Nós fechamos o mês com R$ 1.500. Depois nós fechamos 1.600 e tivemos uma progressão. Conforme fomos atualizando, né? Conforme as atualizações sempre foram assim, dicas de alunos, dicas de colegas, dicas até de concorrentes, a gente sempre pega essas dicas, né? Tudo que for para melhorar a gente coloca na programação, eu desenvolvo, coloco na programação e vejo se fica bom. Se fica bom a gente lança, tá? Se não ficar bom a gente tira fora. Então a gente sempre foi evoluindo, ó. 2.400 no mês de julho, depois o nosso melhor mês de agosto, fechamos o mês com 3.900, tá? Isso tudo trabalhando com um contrato, operando com um único contrato, tá? Porque não adianta eu mostrar que eu fechei com o mês com R$3.000, aí eu coloquei 20 contratos e fiz 10 pontos
20 pontos, 50 pontos. Isso daí não é a realidade da galera, né? Então, assim, trabalhando com um contrato só, o mês de agosto nós fechamos com R$3.900, tá? Depois aí começou aquela questão de eleições e tudo mais, aí começou a oscilar. 2.300, aí outubro 3, novembro 2.700, dezembro 2.800. Muito bem. Aí virou o ano. Quando virou o ano, olha só o que aconteceu. Caiu lá para baixo. O mês de janeiro nós fechamos o mês com R$200 negativo. Detalhe, o mês inteiro, não foi um dia de R$200 negativo. Nós ganhamos, perdemos, ganhamos, perdemos, perdemos, ganhamos e assim foi. E no final do mês nós fechamos o mês com menos R$200, tá? E aí, o que causou tudo isso? Então a gente pensou em reformular, porque, nossa, R$200 negativo para nós foi um choque, porque tu imagina, a gente vinha sempre evoluindo no positivo, e aí fechamos no negativo, foi a nossa primeira vez, foi assim, uma pancada. Beleza. E aí, no final do mês de fevereiro, nós vimos que voltamos ao patamar da normalidade. R$1.400 foi o mês de fevereiro. Detalhe que o mês de fevereiro, né, nós tivemos o período de carnaval, feriado, olha quantos dias ficou parado, né? Teve dias ali que a bolsa abriu 1 da tarde, né? Então, nesse dia, praticamente nem houve negociações para nós. Então, a gente trabalhou metade do mês e fechamos com R$1.400, tá? Então, esse foi o nosso resultado no mês de fevereiro. E aí, nós temos aqui, ó, os resultados semanais, tá? Mostrando ali quantos pontos nós atingimos no índice e no dólar. Quem nos acompanha aí sabe que se eu fechar o mês no negativo, aliás, o mês não, se eu fechar a semana no negativo, eu vou informar aqui que fechamos no negativo, tá? Então isso é padrão para nós, a gente trabalha transparente. Se der ruim, a gente vai mostrar que deu ruim. Se o indicador ficar ruim e não valer mais a pena, a gente vai dizer que não vale mais a pena e vamos cancelar ele, tá? Para isso também é importante a gente ter o feedback de vocês, tá? Muito bem, então aqui, ó, no mês de fevereiro foram esses os resultados semana a semana. No índice, a semana do dia 13 ao dia 17, a semana inteira fechamos em 0 pontos. Isso contabilizando as entradas e as saídas, tá? No dólar também, no dia 20, na última semana, fechamos com 0 pontos. No total, 1.900 pontos no índice, 105 pontos no dólar. Esse é o nosso total, beleza? E aqui, no nosso relatório, a gente vê aqui, né, as nossas estatísticas. Então aqui mostra quantas entradas, como é que foi o nosso dia, né, dia a dia. Aqui, por exemplo, vamos analisar para quem está chegando agora, tá? As nossas métricas funcionam da seguinte forma, nesse indicador padrão, tá? Que é o que a gente utiliza desde então. No índice, nós buscamos 500 pontos, tá? 500 pontos de gain para 300 pontos de loss. No dólar, a gente busca 15 pontos de gain para 15 pontos de loss, beleza? Ó, apareceu um alarme aqui para mim. Beleza. Então, olha só, quando tem aqui, por exemplo, no dia 1º nós fizemos 1.000 pontos, esses 1.000 pontos significam 2 entradas de gain. 2 entradas de gain que nós tivemos no índice no dia 1º. E assim vai indo, tá? Deixa eu aproximar aqui para acho que fica um pouco melhor, tá? Ó, não sei se perdeu um pouco a resolução, mas acho que dá para ver. No dia 2 nós tivemos ali então 1.500 pontos, foi 3 entradas de gain, né? 1.500 pontos e 1.200 pontos de loss, ou seja, 4 entradas de loss, tá? Deixa eu afastar que eu acho que não tá a resolução muito boa, pelo menos para mim não tá tanto. Muito bem, deixa eu afastar um pouquinho mais. Acontece uma coisa também, tá? Esses resultados aqui, nós sempre jogamos ele lá para baixo. O que que isso significa? Quem nos acompanha já verificou isso várias vezes. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, esse dia aqui, ó, dia 17 de fevereiro, deu 0 gain e 600 pontos de loss. Vamos usar ele como exemplo. Eu nem sei se foi esse dia, mas vou dar um exemplo que acontece bastante, tá? Por exemplo, nós só contabilizamos os gain e os loss. Ou seja, vamos pegar o exemplo no índice.
O índice é 500 pontos de gain. Aí tu entrou numa oportunidade de compra, tá? Aí o preço foi a teu favor e chegou a 450 pontos e ele não bateu 500 pontos. Aí ele perdeu força e caiu. Aí ele voltou para o 0 a 0. Primeira coisa, é inadmissível o preço chegar a 300 pontos, 200 pontos, sei lá, mais de 200 pontos. É inadmissível que tu não coloque o teu preço no 0 a 0 ou que tu saia no negativo. Se acontecer isso, de o preço passar de 200 pontos e por algum motivo ele voltar e tu sair no negativo, cara, tu merece levar uma surra, porque isso não pode acontecer, tá? Se o preço passou de 200 pontos, tu já tem que pegar alguma coisa para ti, 50 pontos, 100 pontos, sei lá, alguma coisa tu já tem que garantir, tá? Então olha só, o que acontece muito? O preço chegou lá em 450 pontos e voltou. A nossa recomendação é, chegou em 115 pontos, protege no 0 a 0. Isso no índice. 115 pontos, protege no 0 a 0. E aí depois tu vai arrastando conforme tu achar melhor, tá? Mas pelo menos coloca no 0 a 0. Tá? Isso é uma coisa. Segundo, chegou lá nos 450 pontos. Vamos imaginar que quando ele voltou, se tu já tá no 0 a 0, beleza, mas aí tu pode ir arrastando, tá? O que eu queria falar era o seguinte, nas nossas estatísticas, vamos imaginar que o preço foi a 450 e voltou e nós não colocamos no 0 a 0, tá? Vamos imaginar essa situação. É só para questões de estatística, tá? Se o preço chegou a 450 pontos e não bateu os 500 e voltou e foi lá nos 300 pontos negativo, o que eu, Bonetti, vou registrar na estatística aqui? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse dia aqui, ó, 600 pontos negativo. Eu vou registrar 400 pontos de gain? Não. Vou registrar 0 a 0? Não. Ah, mas o Bonetti passou dos 115 pontos, ele voltou e ele tem que tá no 0 a 0. Beleza, mas para a estatística eu vou registrar loss, tá? Eu vou registrar loss. Então o que acontece? Para questões de estatística, eu sempre vou pegar ou o gain ou o loss. Então nesses casos aqui, ó, por exemplo, esse dia aqui deu 600 pontos de loss e 0 pontos de gain. Eu registro 0 pontos de gain, mas não necessariamente foi 0 pontos de gain. Tu pode ter pego lá 200, 300, 400 pontos, tá? Pode ter tido 3 entradas que ele quase bateu 500 pontos, mas não bateu 500 pontos. E aí tu pegou 200 pontos numa, 300 pontos na outra, 150 pontos na outra, né? E aí aqui eu registrei 0. Beleza? Então é assim que funciona. Então percebe que fazendo dessa forma, em tese, eu tô jogando contra mim, né? Eu tô fazendo o jogo contra, né? Eu tô jogando areia no meu brinquedo aqui, certo? Só que essa é a forma justa que eu acredito que a gente tem que trabalhar, beleza? É a forma que eu consigo mostrar para vocês que mesmo eu jogando baixo, mesmo eu jogando contra mim, ainda assim o indicador performa muito bem. Tá? Então beleza. Bonetti, o indicador ele deu uma entrada e chegou lá em 499 pontos. Tu vai registrar um gain? Não. Eu só vou registrar o gain quando ele bater 500 pontos, tá? Então isso é só um recado para quem está chegando agora, quem está nos conhecendo agora, porque para quem já é nosso aluno, já sabe que é assim que funcionam as nossas estatísticas, tá? Tu quer entender como é que faz para entrar no operacional? Tu ainda não recebeu a sua licença para teste? Entra lá no nosso site www.tradersdepaiprafilho.com.br. Vai lá em solicitar licença. Lá tu coloca o teu nome, teu endereço, aliás, o teu nome, o teu telefone, o teu CPF e o teu e-mail. Manda essas informações para nós, a gente vai gerar uma licença para ti e tu vai ter 30 dias para te usar a nossa licença de forma gratuita com 100% liberado, tá? Tu utiliza ela com todas as suas funções. Muito bem. Então esse aqui foi o nosso resultado em fevereiro, tá? Olha só que interessante as nossas estatísticas aqui, vamos ver se eu consigo. Quando eu aproximo, para mim eu perco a resolução, eu não sei se para vocês perde a resolução, mas enfim, olha só aqui.
como é importante a questão estatística, tá? E como isso pode ser como é que eu posso dizer? As pessoas se enganam muito com isso, tá? Porque eu vejo muita gente falando assim, o nosso indicador ele tem 90% de assertividade, tem, né, 85% de assertividade. Aí como é que eu vou vender o meu indicador e dizer que o meu indicador tem menos 42% de assertividade e 35% de assertividade no dólar? Eu não consigo vender o meu indicador perante uma pessoa que fala que o indicador dele tem 80% de assertividade, 90%. Só que isso é uma enganação, tá? Porque como é que funciona? Não adianta tu ter 90% de assertividade. É o exemplo que eu sempre falo, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que é 90%, tá? Vamos botar aqui 10 operações que tu faz. A primeira deu gain, aí vamos fazer uma questão de hipóteses, tá? Cada entrada vai dar R$10, né, de gain e aí o loss não tem. Aí tu bota lá, 9 entradas deram gain, tu ganhou R$90. Aí uma entrada que deu loss, tu perdeu R$200, né? Esse operacional tem 90% de assertividade, certo? Só que tu ganhou pequenininho e quando perdeu grande, né? Aí não adianta. Então eu sou mais o meu, que é que negativo, né? Nesse caso, no mês de fevereiro foi negativo, mas teve outros meses que foi positivo. Mas a gente sempre oscila ali em 30, 40, 50, na melhor das hipóteses 60%. Quer ver as nossas estatísticas? Tá lá no nosso site. Entra lá no nosso site, clica lá no ícone resultados, lá tu vai ter todos os resultados de todos os meses de 2023 e 2022, tá? Lembrando que a gente começou em maio, então de maio para cá, beleza? Então olha só, quantas operações nós fizemos que deram gain? 26 operações deram gain contra 34 operações de loss no índice. Tá? No dólar foram 20 operações de gain contra 13 operações de loss. Beleza? Então olha a nossa estatística. Menos 42% no índice e 35% no dólar. E mesmo assim, nós fechamos o mês com R$1.430. Tá? Então beleza. Lembrando de novo, se você não tem ainda o nosso indicador para teste, é só entrar no nosso site lá e solicitar que a gente manda para você. Tá? É interessante que tu coloque lá, eu quero o indicador padrão, eu quero o indicador target, o DPF target ou o DPF padrão, tá? O DPF é de pai para filho, tá? Então DPF padrão ou DPF target, beleza? Vamos dar uma olhada então como é que ficou o nosso lançamento. Olha que interessante, tá? Isso aqui é o mercado agora, ó. Hoje são dia 3 de março, né? Agora é 5h12 no meu aqui, tá? E aqui nós estamos operando próximo do último horário aqui, 16h41, mas o mercado tá rolando ali, tá? O que nós temos então de principais mudanças? Não vamos mais operar no indicador target, tá? No DPF target. Nós não vamos mais ficar vinculados ao pivô. Então assim, agora nós fazemos uma análise não mais por regiões de pivô, e sim análise de preço na região como um todo, tá? Então o gráfico ele vai mostrar 3 coisas: branco, verde e vermelho. O que é o verde? Entrada de compra. Vermelho, entrada de venda. E o branco é região de consolidação ou perda de força. Então a gente vai usar o branco sempre como ponto de fuga, rota de fuga, tá? Pintou branco, a gente sai fora, certo? Então olha só situações, por exemplo, hoje, tá? Vamos aproximar bem aqui, ó, um exemplo aqui, ó, dia de hoje. Para quem está se perguntando o que é essa linha aqui, essa linha é a região do bola, tá? Então aqui, ó, nós temos marcado aqui
Ó, 105 mil é o bola, 106 mil é o bola, 107 mil é a região do que a gente chama de bola-bola, ou milhar, não sei como é que é aí na tua região, tá? Eu ensino como é que coloca isso daqui lá no nosso vídeo de extras, lá no nosso canal no YouTube. Então vamos dar uma olhadinha aqui no dia de hoje, deixa eu aproximar bem aqui, olha só. O dia começou, né? E aí ele pintou. Ah, outra coisa, vamos de novo aqui diminuir para mostrar o que é isso aqui, ó. Quando a gente passa o mouse em cima do gráfico, aparece de vez em quando isso aqui, ó. Quando eu vou passar o mouse, ó, aparece isso aqui. Ah, isso daí teve gente que já falou que isso é um código secreto, é um bug. Não, não tem nada a ver, cara, nada a ver. Isso daqui é só uma marcação da onde o box vai fechar, tá? Tanto para cima, tanto para baixo. É só vocês olharem aqui, ó. É só vocês olharem aqui, ó. Ó, esse box aqui que está trabalhando agora, olha aqui essa marcação aqui e olhem aqui essa marcação aqui. Estão vendo? Então essa marcação de baixo aqui é onde o box vai fechar se ele vier para baixo. Ele vai fechar aqui. Se ele for para cima, ele vai fechar aqui. Então isso aqui é uma indicação que a gente fez baseado numa dica e um problema que um dos nossos alunos tinha. Ele opera pelo celular. E aí ele pediu assim, Bonetti, quando o box vai fechar, eu já queria saber onde que ele vai fechar para eu já digitar ali o valor e não ter que ficar mexendo, porque no celular é meio complicado. Então o que ele faz? Aí com essa sugestão a gente fez isso, tá? Então olha só, quando eu passo o mouse aqui, ó, cadê? Ó, nada mais é do que onde ele vai fechar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui bem na linha. Até para pegar é difícil, ó. Aqui, ó. Ai, ó. Então, vamos ver se eu pego aqui embaixo que é mais fácil. Ah, meu Deus. Aí. Olha ali, ó. Olha onde ele está fechando essa linha, né? A linha de cima e essa linha de baixo. Então, essa linha aqui que ele fechou, ele fecha justamente lá, ó, no 105.206 e a outra linha fecha justamente, olha ali, aqui, ó, justamente aqui no 104.975. Conseguiram entender? É só isso, gente, é só isso. Então, aquela linhazinha ali é só para mostrar onde vai fechar em cima ou embaixo. Então, vamos voltar aqui, ó. O dia começou hoje. Deu uma entrada de venda. Aí a pessoa pode ir lá e pimba, entra aqui vendido e vai. Vai. Ó, ele chegou a 225 pontos. Lembra que eu falei antes? Cara, é inadmissível chegar em 220 pontos e ele voltar e tu sair no 0 a 0 ou tu sair no negativo. Não pode. Tu tem que pegar alguma coisa, né? Tem que pegar alguma coisa. 50 pontos, 10 pontos, 100 pontos, não seja ganancioso, mas proteja a tua operação, beleza? Nesse caso aqui, a indicação é, ele foi até aqui 225 e começou a voltar. Quando ele voltou, ele pintou de branco. Por que ele pintou de branco? Porque ele identificou... Deixa eu mandar meu cachorro ficar quieto. Mais. Desculpa aí, galera, meu cachorro fica louco quando passa carro na rua. Então, olha só, a indicação aqui ele ficou branco. Por que ficou branco? Porque a ideia, o indicador identificou que está perdendo força, tá? Então, quando ele identifica que está perdendo força, tu tem que sair da operação. Então, nesse caso aqui, tu entrou aqui e sairia aqui no 0 a 0, beleza? Claro que o 0 a 0 é o pior das hipóteses nesse caso. O ideal era tu já ter pego pelo menos uns 50 pontos aqui, tá? Muito bem. E assim vai. Ó, pintou verde, tá? E aí tu pode, por exemplo, fazer que nem aqui, ó, esse exemplo. O mercado ele veio aqui e andou 470 pontos, certo? Nesse caso, é inadmissível tu não ter pego nada. Tu tem que ter pego alguma coisa. 50 pontos, 100 pontos. Não pode sair de uma operação onde o mercado deu 470 pontos e tu sair no negativo. Mas, se tu quiser sair e esticar a operação o máximo que der, tu vai sair sempre no ponto branco. Como é que é isso? Tu vai entrar aqui e vai esticar a operação e vai perceber que tá verde, se no caso é uma operação de compra, né? Tu entrou aqui comprado, percebe que o box está verde. Enquanto o box estiver verde, tu se mantém na operação e sai da operação quando o box estiver branco.
Quando é que vai ficar branco, Bonete? Vai ficar branco quando ele perder a força ou quando ele identificar que o mercado ficou consolidado, tá? Nesse caso aqui, olha só, a gente entrou aqui e sairíamos aqui, ó, iria pegar 93 pontos. Eu recomendo que tu saia no branco somente quando o mercado já tiver andado bastante, tá? Mas tu pode fazer dessa forma. Eu não faria assim, de sair aqui nesse ponto. Eu com certeza o mercado teria me tirado já aqui, mais ou menos, tá? Então o mercado subiu aqui, 200 pontos, eu já iria colocar uns 50 pontos de proteção. Foi para 300 pontos, eu já iria colocar 100 pontos, 150 pontos de proteção. Chegou em 400 pontos, eu já iria botar pelo menos uns 250, 300 pontos de proteção. E aí quando ele voltasse aqui, iria me tirar nos 300 ou nos 200 e assim por diante, dependendo aonde tu iria colocar. Isso vai de cada um, tá? Mas enfim, não pode sair no 0 a 0 nem no negativo. Tu tem que ir protegendo. Vai acontecer momentos onde vai sair no negativo? Vai. Olha só, por exemplo, aqui, ó. Esse caso aqui. Pintou verde aqui. Tu já tinha entrado aqui e feito alguma coisa, ó. Entrou aqui, fez aqui uma pontuaçãozinha de 320 pontos. Então aqui tu já pegou alguma coisa. Aí deu de novo uma outra entrada. Aí tu colocou compra e aí ele veio contra. Quando ele veio contra, onde que tu vai sair? Tu vai sair no branco. Então olha lá, 190 pontos. Então nessa versão a gente conseguiu colocar uma coisa bem interessante, que é ter um stop curto e alvos longos, tá? Isso é muito interessante, tu conseguir ter um stop curtinho, beleza? Olha essa outra entrada aqui, ó, pintou vermelho aqui, andou praticamente 400 pontos. Então, como eu disse, né, com 400 pontos tu já tem que ter pego uns 200 pontos, alguma coisa assim. E depois ele voltou. Quando ele voltou aqui, ele identificou que está perdendo força nessa região, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no dia de ontem. Olha o dia de ontem como é que foi, ó. O dia de ontem foi bem tranquilo também. Boas entradas aqui, boa entrada aqui. Aqui o mercado meio que trabalhou, né? Ó, ponto branco mostrando que essa aqui era uma região de consolidação. E aí quando ele rompia essa região de consolidação, ele pintava verde. Só que aí é aquilo, não quer dizer que só porque ele rompeu a região de consolidação que o mercado vai subir, né? O mercado é soberano, ele define para onde ele vai e para onde ele quer, tá? Então aqui ele te dá uma indicação de que houve um rompimento da região de consolidação e aí a gente deve entrar, beleza? O outro dia também, aqui ó, dia 1º de março, só para a gente pegar os 3 primeiros dias, foi excelente também. Tivemos aqui uma entrada muito boa, ó, ele chegou a bater 570 pontos, outra entrada aqui que chegou a bater 890 pontos, depois outra entradinha aqui de 500 pontos e outra entradinha aqui de 900 pontos, tá? Então olha só aqui, ó, nessa entrada aqui, por exemplo, ó, vamos aproximar aqui. Nessa entrada, saiu aqui, e aí tu poderia ter, vamos dizer que saiu no branco. Se saiu no branco, tu pegou quantos pontos? 551 pontos. Ó, ele veio até lá embaixo, até 900 pontos, e depois saiu no branco aqui no 540, tá? Então, tudo depende do modo e forma como tu vai operar. Lembrando que tem que proteger. Aonde tu vai proteger? A nossa sugestão é bater os 115 pontos, protege no 0 a 0. Essa é a nossa sugestão, mas tu não precisa usar isso como regra, tá? Mas é uma sugestão. Sempre protege a operação conforme o mercado vai andando. Vamos ver como é que está o mercado agora? Ó, então o mercado neste momento ele está voltando para uma região de consolidação, agora já são 5h24, tá? Não é mais um horário que a gente recomenda operar. Então nós aqui a gente definiu assim, primeira meia hora da manhã, primeira meia hora do dia a gente não opera, e a última meia hora a gente também não opera, tá? Já expliquei várias vezes o motivo disso, mas é uma recomendação, tu também não precisa seguir, tá? Certo, pessoal? Basicamente o nosso lançamento é hoje. Quando você for solicita lá para nós, ó, Bonete, eu quero o indicador target, ó, eu quero o indicador padrão, e aí só para a gente poder identificar, tá? Entra no nosso site, né?
como sempre, o nosso meio de comunicação é sempre por lá. Entra no nosso grupo do Telegram, eu tô sempre, praticamente 24 horas online, então se tu quer falar diretamente comigo, ali é um caminho mais fácil. Se tu tiver alguma dificuldade para instalação, me chama por ali, que eu consigo fazer acesso remoto na tua máquina, eu instalo para ti também, te ajudo, configuro para ti, deixo tudo funcionando. Isso é bem comum acontecer, tá? O pessoal, no e-mail que eu mando o indicador, ele vai o passo a passo, exatamente o passo a passo de como fazem. Clica aqui, clica ali, faz assim, faz assado. Mas se a pessoa tiver dificuldade, me manda um WhatsApp, me chama no Telegram, manda um e-mail, a gente combina um horário, eu acesso a tua máquina, instalo para ti, configuro, te dou uma aula ali de como faz, tá? Então tá, pessoal, basicamente é isso hoje. Era só para ver como é que foi o nosso resultado, apesar que eu já divulguei, né, lá no Instagram, já tá tudo certinho, mas faltava vir aqui mostrar para vocês pessoalmente o resultado, como é que a gente performou em fevereiro. Foi bem bom. Agora vamos ver como é que vai ser março, né? Se a gente vai retomar aquele momento altista ou se a gente vai voltar para o momento baixista. E aí o tempo dirá. Beleza? Eu acho que é isso. Ficamos aqui com um layout novo aqui também, né? Mudamos um pouco a cara, damos uma atualizada para tentar ficar com cara de 2023, certo? Beleza, pessoal. Estamos sempre às ordens, é só chamar. Um abraço.